tudo bem? Pessoal, estou gravando mais um vídeo aqui. O que eu estou fazendo é preciso, quem tem consciência, fazer isso, passa para frente. Pelo seguinte, a imprensa, encabeçada aí pela Rede Globo, está desinformando a população e a nossa democracia está passando por um golpe dado pelo STF, pelo PT, onde nós não temos mais democracia no Brasil. Eles estão caçando a oposição, tornando as opiniões da oposição como crime, criando narrativa, repetindo essa narrativa várias vezes, onde criando um falso imaginário na cabeça de algumas partes da população que tem menos conhecimento, e eles estão fazendo está certo. Não está certo. O Brasil hoje não é mais uma democracia. Nós temos um futuro tenebroso pela frente. O Brasil já está sancionado em 50% devido a essa perseguição política que vem acontecendo à direita, feita pelo STF, pelo governo Lula. E hoje está acontecendo o julgamento, iniciou o julgamento da farsa do golpe lá, né? E o Moraes votou a condenação de todos lá, inclusive o Bolsonaro, e o comunista Flávio Dino. Está acontecendo aquilo que a gente já previa, que eles já tinham a sentença na cabeça deles, então eles iam criar narrativa, remoer isso o tempo todo, né? Repetir, e jogar as pessoas, os líderes da direita na cadeia, calar, e onde vai permanecer a farsa aí essa falsa democracia entre os aliados do PT e o STF. É isso que está sendo feito. Eu vou passar para vocês aqui um áudio da uma coletiva de imprensa lá no Senado, onde o Senado mandou fazer perícia num documento que está no site do STF. Documento esse que justificou a busca e apreensão na casa de empresários, de grandes empresários, em 2022. O que esse documento mostra? Que o documento que foi anexado lá no STF é um documento que foi falsificado. O Alexandre de Moraes mandou fazer busca e apreensão na casa dos empresários, baseado numa matéria de jornal. Aí, quando ficou feio para ele poder justificar a busca e apreensão que ele estava fazendo na casa dos empresários, inclusive também envolvendo o dono da Avan, da Polyshops e outros, ele mandou produzir esse documento 6 dias depois e colocou no site do STF, justificando a busca e apreensão que ele fez, com data retroativa. Só que na perícia ela provou que o documento foi falsificado. Então eu vou colocar um áudio aí do senador Flávio Bolsonaro falando dessa perícia aí. Fala com tanto ódio, parecia o líder do governo do PT no Supremo, proferindo palavras sem embasamento jurídico, sem vinculação com absolutamente nenhuma prova, como quem está ali praticando uma vingança, porque na cabeça dele
Parece que Jair Bolsonaro queria matá-lo, é o que ele é acusado, é o que Alexandre de Moraes acusa Bolsonaro, uma das acusações, né? Como se tivesse alguma participação no tal plano verde-amarelo, punhal verde-amarelo. Então a ficção desse plano punhal verde-amarelo é na mesma proporção da ficção desse voto de Alexandre de Moraes. E de ontem para hoje, a gente conseguiu algo que é muito raro de se ver, com provas, aqui sim com provas, que é a manipulação de um processo judicial, em especial por um ministro da mais alta corte do judiciário desse Brasil. O ex-assessor dele denunciou uma série de coisas na Comissão de Segurança Pública na semana passada, e hoje chegou uma perícia confirmando o que ele havia denunciado, em especial a manipulação processual por ocasião de uma busca e apreensão determinada pelo Alexandre de Moraes contra um grupo de empresários lá nas eleições de 2022, em que o Tagliaferro denuncia que foi procurado pelo juiz assessor de Moraes para ajudar na fundamentação desta decisão, que já havia tido seus efeitos iniciados, já que a busca e apreensão já havia acontecido. Dia depois, Tagliaferro é procurado, diz que ajudou no mapa mental e uma série de outros detalhes nessa decisão do Alexandre de Moraes, porque tinha pego muito mal para o Alexandre de Moraes dar uma decisão apenas com base em uma matéria de imprensa. Então, ele dá essa ajuda, devolve ao juiz auxiliar do Alexandre de Moraes e que volta para o processo. E pasmem, a perícia que foi feita não foi sequer ainda sobre o que denunciou o Tagliaferro. A perícia, um parecer técnico, está aqui, um parecer técnico, exame documentoscópico digital. Quem solicitou foi um jornalista com coragem, David Agape, e foi feito por dois renomados peritos, Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti. O que diz essa perícia? Confirma que a sentença dada por Alexandre de Moraes foi redigida 6 dias após a sentença ter sido dada. Com data retroativa, portanto, a sentença foi produzida 6 dias depois e lançada como se tivesse sido feita no dia que ele tomou a decisão. E o mais interessante, como eu disse, que não é uma perícia feita sobre o documento fornecido por Tagliaferro. Foi feita com base no próprio documento do Supremo Tribunal Federal, que é público. Foi extraído da página do STF. Então, essa é um áudio que mostra um crime do Alexandre de Moraes, da perseguição, que prova que o Alexandre de Moraes fraudou o processo eleitoral de 2022. Então, todos esses processos violando a regra, violando a lei, esse esgarçamento que provocou aquela revolta do povo que estava diante dos quartéis. O povo consciente estava vendo as coisas erradas que o STF, na pessoa do Alexandre de Moraes, estava fazendo. Então, isso gerou a revolta. Então, tudo que vem acontecendo depois foi provocado por ele, pelo Alexandre de Moraes. Você viu a explicação que ele falsificou, que ele fez busca e apreensão na casa dos empresários, e depois, 6 dias depois que ele arrumou a justificativa. Agora eu vou passar outro áudio agora, que é do senador Esperidião Amin, mostrando, isso é de hoje, do justificativo do julgamento do Alexandre de Moraes para condenar o Bolsonaro e os outros lá que tá lá no bolo também, lá que ele está condenando. Ele falou que um documento lá, um relatório da Polícia Federal lá, que foi encomendado pelo Esperidião Amin, que o relatório não existia na Polícia Federal. Ele mentiu, ele sabe que o relatório existe, mas ele mentiu no voto dele que ele proferiu lá no STF e atribuindo que esse relatório que lá que era do Esperidião Amin. Não é. O relatório foi produzido na investigação que a ministra Rosa Weber, que era ministra do TSE, conduziu as eleições em 2018, ela que pediu a investigação, porque houve a suspeita dos hackers que tinham interferido na eleição. Inclusive, prendeu o hacker
esse Rago confessou que ele, que eles teriam que fazer um desvio lá do número de votos, tá? Só que eles não conseguiram, para o Haddad ganhar, eles não conseguiram. Mas eles conseguiram mudar voto na região de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Eles conseguiram fazer mudança de voto lá. Então, aí tem esse relatório que a Polícia Federal recomenda que passasse a adotar a urna com a impressão do voto para ter como auditar e aumentar a segurança da eleição. Aí o Alexandre Moraes diz no voto que ele deu que esse relatório não existe, que esse negócio foi produzido, foi o Expedidão Amigo que mandou produzir. Sabe? Eu ouvi aqui o Expedidão Amigo falando aqui a respeito e de onde está esse relatório. Vou soltar aqui. Só ligado? Vamos lá. Pareceres técnicos. Pareceres técnicos. Como é que eu faço? Não dos periciais. Eram pareceres com recomendações, inclusive o deles. Vai dar certo desse jeito. Desculpa, não vai conseguir gravar desse jeito. É melhor que eu explique. Mas o que eu posso fazer? Então fala pra gente que Eu vou relatar para vocês. O ministro Alexandre Moraes, mais uma vez, faltou com a verdade. E desta vez, querendo subordinar à sua narrativa um fato que o contraria. Pelo senador Expedidão Amigo. Ele declarou taxativa, explicitamente o seguinte, que não existe o relatório da Polícia Federal que fala sobre a necessidade da impressão do voto para fim de auditoria. Este testemunho eu já dei durante o inquérito a pedido do ex-ministro Anderson Torres, que havia informado que ele tinha se baseado num relatório da Polícia Federal. E o ministro, hoje pela manhã, desqualificando qualquer argumento, seja do ex-presidente Jair Bolsonaro, seja do Anderson Torres, diz que este relatório técnico não existe. E mais, diz que o que foi lido foi feito a pedido do senador Expedidão Amigo. Deu para entender? Neste contexto, eu quero reiterar: o ministro Alexandre Moraes realmente volta a faltar com a verdade ao dizer que esse documento não existe. Eu não tenho aqui uma cópia para cada um de vocês, mas o documento é um relatório de análise feito por 3 peritos criminais federais, a pedido do Tribunal Superior Eleitoral, não a pedido do Expedidão Amigo. Portanto, ao tentar desqualificar um argumento da defesa, ele mais uma vez falta com a verdade, querendo submeter à sua narrativa a versão dos fatos que o contrariam. Se não, vejamos. Está aqui o relatório da Polícia Federal, datado de 2 de outubro de 2018, quando era presidente do TSE a ministra Rosa Weber. E quem fez o pedido no dia 6 de março de 2018 foi o então presidente do TSE, Luiz Fux. Deu para entender? Este documento, que tem como recomendação número 14, eu li esse documento na Comissão de Constituição e Justiça, quando votamos e vencemos por 14-12 a adoção do voto impresso para fim de auditoria no texto do Código Eleitoral. Foi há 2 semanas.
Então, pessoal, tá aí. O Espírito me mostrou o documento lá para a imprensa. E mais uma vez provou que o Alexandre de Moraes está condenando pessoas com mentira, baseado em mentiras. E é assim que ele está fazendo. Ele montou a história, que é igual a KGB da União Socialista Soviética fazia para condenar os opositores. Eles prendiam a pessoa, depois montavam uma história e condenavam a pessoa baseada nessa história, sem ter nenhum nexo, nada que liga a pessoa àquela história que eles estão contando. A mesma coisa que a condenação que está fazendo a Bolsonaro. Não existe nada que liga Bolsonaro aos fatos. Não existe nada em concreto e real. O que ele está fazendo? Ele está contando, ele montou a história, baseada na história que eles montaram um enredo, está condenando um monte de gente. É isso que está sendo feito. É isso que comunista sempre faz. Essa é a realidade do Brasil hoje. Não existe mais democracia. E é por isso que o Brasil está recebendo sanção dos Estados Unidos. O Lula está correndo risco de ter o visto negado para poder ir discursar na ONU esse ano agora, em setembro. Se for, provavelmente, se deixar ele ir lá para os Estados Unidos, vai ter restrição por onde ele vai poder andar, com limitação de onde local que pode ir. É por causa disso que o Brasil não é mais uma democracia. Então esse grupo do PT destruiu a nossa democracia, a Constituição não é mais respeitada, o devido processo legal não é mais respeitado. É isso que está acontecendo no nosso país hoje. Não sei se vocês viram aí as notícias do Nepal. Qual o problema do Nepal? O problema do Nepal lá é o problema que nós estamos passando aqui hoje. Político, autoritário, censura na rede social, corrupção em alta. O povo vai reclamar na internet e censurou as internet. O povo buscou os políticos na casa deles. O primeiro-ministro foi espancado, a esposa dele morreu queimada no palácio e o pau tá quebrando lá. É sempre assim, ó, os comunistas vai governar um país, eles como eles são autoritários, você vai aumentando o autoritário, aumentando, a hora o povo explode. Aí tem que pegar eles à força. Como eles tomou toda a máquina pública, você não consegue resolver o problema conversando, através de lei, mudando, porque eles não aceitam mudança, eles não voltam para trás, eles não recuam. Então isso resolve na base da violência. É o caso que aconteceu já no Nepal lá. E assim, eu estou fazendo esse vídeo aqui, passando para frente. E você que tem condição de fazer, faz também. Conversa com as pessoas à sua volta, orienta. Que com esse regime que está aqui, a nossa condição financeira de todos nós vai ser afetada. A tendência é só empobrecimento da população. Você vê que o Lula está no poder desde 2022 e só aumenta a quantidade de pessoas que precisam de auxílio. Então, o que significa? Que ele está empobrecendo, arrebentando com a população. Se ele tivesse sendo um governo bom, nós teríamos pouquíssimas pessoas precisando de auxílio, de programas sociais. Aí você viu, na semana agora, estava aqui em BH lá querendo dar botijão de gás lá, programa botijão de gás. Então, que país é esse que ele está governando desde 2002 e as pessoas não têm condição de comprar um gás? Que negócio é esse? Agora, por exemplo, minha conta de energia aumentou 40%. Por quê? Ele montou um programa aí de compra de voto aí, 60 milhões de pessoas não estão pagando conta de energia. Então,
Quem paga mais, está pagando para os outros. Só que essa pessoa está ganhando esse negócio de graça, Deus está vendo. Que Deus falou, ó, cada um tem que viver com o suor do teu trabalho, não é com o suor dos outros, não. Então, ele usa essa expertise para poder comprar voto de idiota e tornar a vida de outras pessoas complicada. Tornar a vida de quem empreende, quem trabalha, é um caos. A gente trabalha e não sobra dinheiro para quase nada. Porque agora querem aumentar o imposto de aluguel. Aumentando o imposto de aluguel, quem paga aluguel vai passar a pagar mais caro. E quem tem uma rendinha ali de aluguel para poder sobreviver, você não pode confiar na minha aposentadoria, a pessoa vai ter seu ganho-pão é menor, surrupiado pelo governo. É isso que o comunista sabe fazer. Tirar do povo. Ele fica jogando a propaganda para cima dos pobres, que vai ajudar os pobres. Pelo contrário, ele faz aumentar a quantidade de pobres. Que o pobre, quando ele não tem informação, não sabe de onde está vindo o mal que está o afligindo, ele acaba votando naquilo que está dando alguma coisa para ele comer. Sendo que é o governo que está causando todo o problema, que atrapalhando o ambiente de negócio. É assim, o brasileiro hoje vive num sistema de escravidão. Antes o escravo, ele vivia na fazenda, ele tinha comida, ele tinha onde morar. Hoje não, o cara sai para trabalhar para ganhar um salário de miséria, aí ele ganha um vale de transporte, ele tem que pagar aluguel, ele tem que comprar comida e o dinheiro nunca dá. É um processo de escravidão moderna que você está vivendo no país, aqui no Brasil. E a CLT, a carteira de trabalho, é o instrumento que o governo utiliza para manter as pessoas na escravidão. Onde, através da carteira de trabalho, o governo toma 50% da força de trabalho da pessoa. E depois ilude a pessoa com 10 férias, um monte de coisinha aqui, coisinha ali, que a pessoa vai ter benefício. Não é benefício, porque o governo toma metade do seu salário. O cara ganha 3 mil na empresa, ele deveria estar ganhando 5, 6. Pegando 5, 6 mil por mês, ele não pega. Pega ali 2.500. O governo vai tomando a força do trabalho dele e tornar a vida do empresário um pesadelo. Então, o Brasil hoje vive assim, é uma ditadura e as pessoas vivendo um processo de escravidão moderna. É muito triste a situação do Brasil hoje. E hoje você vendo que quem se levantou contra isso, fez um governo reduzindo o imposto, eles estavam botando na cadeia hoje baseado em mentira, construiu uma história e está condenando as pessoas, né, a base da história que eles construiu.